Morning, guys. How are you today? I know I'm a little late, okay, but don't worry. I'm right here, right now, and let's start our class. Today is a grammar class, okay? We are going to study the second grammar of our unit. And before we start, I have here some examples for you, okay? So you can answer before we start the explanation. But tell me, how are you today? Are you okay? Are you fine? Are you sleepy because it's 8 a.m.? Are you hungry already? How are you? Let me know, okay? I'm fine. Thank you if you ask there. Okay. First of all, I want you to answer me some questions, okay? If you have to answer this question, art does not have to be serious or deal with a social topic. It can be almost anything, anywhere, everyone, or everywhere. What answer would you choose if you had to choose an answer for this question? Tell me, A, B, C, or D? Do you know the answer? Art does not have to be serious or deal with a social topic. It can be almost anything, anywhere, everyone, or everywhere. What do you think? How would you complete this? A, B, C, or D? Let me know. Anything. Okay, let's see. Anything. Good. Next example. Let's see the next example. Leandro, please. You can pass. The important thing is that the artist expresses him or herself. Perhaps everywhere, no one, someone, or something will understand what the artist is trying to say, but that's okay. The important thing is the artist express him or herself. Perhaps would understand what the artist is trying to say, but that's okay. What do you think? A, B, C, or D? B, let's see. Perfect, no one. Next example. If art were and surrounded me, I would be happy. If art were anything, anywhere, everyone, everywhere, what do you think? What's the answer? Yes, perfect. If art were everywhere and surrounded me, I would be happy. That's it. So, guys, these were some examples of what we're going to study today, indefinite pronouns. Okay? Did you have any difficulty answering these questions? Vocês tiveram alguma dificuldade respondendo essas questions? De repente, não sabem quando usar anyone, someone, something, everywhere. Do you have questions about it? Because this is what you're going to study today. Essa é a nossa matéria de hoje. Essas palavrinhas são indefinite pronouns. And they are used to talk about people, places, and things in general terms, without referring to specific examples. Okay? So we can use them to talk about people, places, things, objects, in general terms, without referring to specific examples. Então, eu não vou falar sobre uma coisa específica, ok? Oh my God, every day my microphone, right? Teacher Rita and the microphone have also a difficult relationship. Is it better? Let me know, okay? Okay, I have here
a little box for us to complete, ok? Eu trouxe aqui essa tabela com os pronouns que a gente vai estudar nessa parte da unidade da gramática. E aí eu quero que vocês me ajudem a montar esses pronouns que a gente vai estudar. A gente tem que juntar a parte de cima com a coluna, aqui, a primeira coluna, certo? Então, eu vou fazer os primeiros e os outros vocês vão me ajudando aí a completar. Pode passar, please. So, every with one, everyone and everybody, everywhere, everything. Now, the second one, you are going to help me, okay? If I put some with one, what is the pronoun? Someone, perfect. And we have someone and somebody after. If I put together some and where, somewhere, and some with thing, something, perfect. Now with any. What are the two first pronouns? Yes, but it should be anyone first, right? Anyone, anybody, and after anywhere. And the last one about anything, okay? Now with no one and nobody, nowhere and nothing. Okay, so these are the pronouns we're going to study, okay? Teacher, por que everyone and everybody estão no mesmo quadrinho? O que vocês acham que everyone and everybody are in the same place? Like someone and somebody, anyone and anybody, no one and nobody. Por que tem duas palavras num quadrinho só? Tell me. Why? Why everyone and everybody are together in one box? Tell me. Why do you think they are together? Elas significam a mesma coisa? Yes, perfect. They have the same meaning. Exactly this. Okay. Now let's see. Someone, somewhere, and something. We use someone, somewhere, and something to talk about a person, place, or thing in positive statements, in affirmative statements. Also using questions when you think you know the answer or are making an offer or a request. Então, você vai usar someone, somewhere e something para falar sobre pessoas, né, sobre lugares ou sobre coisas em positive statements. Como assim positive statements, teacher? Em frases afirmativas. Mas eu também posso usar em questions, quando eu já achar que eu sei a resposta, ou quando eu estiver oferecendo alguma coisa, ou pedindo alguma coisa para aquela pessoa. For example, I'm looking for someone to help me paint. Can someone help me paint this mural? Can someone help me paint this mural? Eu estou fazendo um pedido, uma request. Por isso que eu usei someone nessa question, ok? If you have any questions, you can ask, okay? Now let's see about anywhere, anything, and anyone. We use anywhere, anything, and anyone in negative statements, negative sentences, or questions when you are not sure of the answer. Also used in positive statements when any means every. So, anywhere, anything, and anyone, we usually use in negative sentences. Or questions when we're not sure of the answer. Quando você não tem certeza da resposta, você usa esses na pergunta, certo?
Também pode ser usado nas afirmativas? Pode, teacher. Quando? Quando N significa, tiver o sentido de every, ok? Let's see the examples. I can't find a large paintbrush anywhere. Is there anything else you can use? Anyone who tries can make art. Nesse caso aqui, que está uma positive sentence, anyone who tries can make art. Por que é que eu usei anyone, teacher? Porque aqui o N está com o sentido de every, ok? Nobody, no one, nowhere, and nothing. We use nobody, no one, nowhere, and nothing to give statements a negative meaning. Então, quando eu quero dar um sentido negativo à minha sentence, eu vou usar nobody, no one, nowhere, or nothing, ok? For example, nobody came to help me paint. Everyone, everywhere, everything. We use these ones when in positive statements and questions. For example, I looked everywhere for the large paintbrush. So, everyone, everywhere, everything in positive statements and questions. Can everyone paint a part of the mural? It's important to remember someone and somebody have the same meaning, like anyone and anybody, for example. And we condense nobody, but we don't condense no one. Então, a gente coloca junto ali nobody, mas no one é separadinho, tá? Now, let's see if you are aware. How can I complete this sentence? What do you think? Tell me. E dessa vez, without options. Tell me, what do you think? Using these words that you saw, I know it's a lot of information, but I want you to try, okay? Anyone and everyone. Let's see. Anyone can paint a mural, but not everyone is an artist. Ficou no lugar errado, mas everyone, okay? Very good. Next. Still, that should not stop from trying to express him or herself. What do you think? Using the words. O Leandro, meu ajudante aqui, já deu a resposta para vocês, porque ele está do lado de vocês, viu? Por isso que ele já deu a resposta aqui. That should not stop anyone from trying to express him or herself. Essa ele deu para vocês de presente, que ele está muito amigo de vocês hoje. Ok, next. There are lots of places people can paint on walls, but people can't paint just... What do you think? How can you complete this sentence? Anywhere. Let's see. Anywhere. Perfect. Very good. Now, let's go to the book. Open your books, please, on page 122. And when you open your book, we have this yellow box talking about the indefinite pronouns, talking about people, places, and things without giving details. E aí, o livro colocou alguns exemplos, né? E colocou a mesma tabelinha que a teacher colocou aqui nos slides. A diferença é, ele colocou everyone, someone, anyone and no one, e não colocou nenhum com body, porque significa a mesma coisa, everyone and everybody, someone and somebody, ok? Eu coloquei para vocês na tabelinha do PowerPoint só para vocês ficarem aware, vocês saberem que é a mesma coisa, tá? De someone and somebody, everyone and everybody, ok?
Okay, so let's come back a little. Come back, come back, come back, come back. Pode come back aí bastante. Isso, começa aí. Isso. Vamos lá. Someone, somewhere and something. Quando que eu vou usar essas, teacher? In positive statements, ou seja, nas frases afirmativas. Mas eu também posso usar em questions, quando você acha que já sabe a resposta, ou quando você está fazendo um pedido, ou oferecendo alguma coisa, certo? Por exemplo, aqui no exemplo que eu coloquei, can someone help me paint this mural? É um request. Eu estou pedindo para alguém me ajudar a pintar o mural, certo? Anywhere, anything and anyone we use in negative statements. Você vai usar nas frases negativas ou em questions quando você não tem certeza da resposta. Pode usar também na afirmativa quando any tiver o sentido de every. Por exemplo, I can't find a large paintbrush anywhere. Negative sentence, ok? Next example, is there anything else we can use? Eu não tenho certeza da resposta. Is there anything else you can use? And the last example for this one, anyone who tries can make art. Here, any está com o sentido de every. Por isso que anyone who tries can make art. Por isso que ele colocou aqui o anyone, certo? É nesse sentido que eu posso usar anyone, ou anything, or anywhere, numa frase afirmativa, quando any tiver com o sentido de every, ok? Nobody, no one, nowhere and nothing, negative statements, ok? Você usa para dar um sentido negativo mesmo na frase. For example, nobody came to help me paint. Everyone, everywhere and everything, positive statements and questions. For example, I looked everywhere for the large paintbrush. Então, o everyone, everywhere, everything, você vai usar nas frases afirmativas, positive statements, certo? E pode usar nas questions também. Can everyone paint a part of the mural? Next. It's important to remember. Aqui é só aquela lembrancinha que você bota junto nobody, mas no one é separadinho, certo? Eu sei que é muita informação, mas vai dar certo no decorrer da aula, tá? Pode passar agora lá para onde a gente estava. Na page 122. Já abriram o livro aí de vocês, né? Ok. Então, aqui tem essa tabelinha e no Grammar Book de vocês também tem essa explicação e também tem essa tabela para vocês estudarem em casa. Porque, yes, we have homework today. Vocês sabem que toda aula de grammar tem homework. Don't cry, don't cry. It's good for practice, ok? Okay, let's answer question 29 together. You have to choose the correct option to complete each sentence. For example, number 1. I don't think anyone or I don't think someone should paint some public buildings without permission. So, I don't think anyone should paint or I don't think someone should paint. I don't think anyone should paint on public buildings or I don't want someone should paint on public buildings. What do you think? Anyone. Anyone. Why? Why anyone? And very good. Good job. But why anyone? I don't think anyone should paint on public buildings without permission. Por que aqui eu escolhi anyone e não someone? Tell me. Why anyone? O que fez você escolher anyone e não someone? It's in the negative form. Ok. Good. O Leandro tá muito amigo de você, já deu a resposta de novo, né? Leandro, não faz isso, Leandro. Public art should be everywhere for people to enjoy.
Leandro tá do lado de vocês. Olha, vou ter uma conversinha com ele depois da aula. Não pode assim. Number 3. No one or anyone should have to pay to see art in a gallery. What do you think? Qual que vocês acham? Number 3. No one should pay no one should have to pay to see art in a gallery, or anyone should pay to have to see art in a gallery. No one. No one. Yes, no one. Very good. Why no one and not anyone? Porque aqui nesse caso aqui eu coloquei no one e não anyone. You have to explain. Why no one? Por que não podia ser anyone aqui nessa sentence? Let me know. Você colocou no one por algum motivo. Não vale dizer que você chutou, hein? Essa resposta não vale. Por que é no one? You don't know? You just, okay, teacher, I think it's no one, and I put no one, and that's it. Exactly. A cara de vocês dizer isso, né? Tio, eu achei que fosse no one, coloquei no one. Né? É o que eu tava achando que era, foi o primeiro que eu pensei, mas vamos lá, né? No one should have to pay to see art in a gallery. Por que que aqui fica no one? Lembra que no one é para dar um sentido negativo na frase, né? Eu quero dizer aqui que ninguém deveria pagar para ver arte na galeria. Se eu colocasse anyone should have to pay to see art in a gallery, any aqui teria o sentido de every. Aí eu estaria dizendo que todo mundo tinha que pagar para ver arte numa gallery. E não é isso que ele quer dizer. Number 4. Some people think we should spend public money on anything other than art, such as education, or some people think we should spend public money on something other than art, such as education. What do you think? Anything or something? Anything. Let's see. Something other than art, such as education. Não é uma frase negativa aqui, né? Some people think we should spend public money or something other than art, such as education. Algumas pessoas acham aí que tem que gastar dinheiro com outra coisa, né? Tipo educação. No caso, no lugar de gastar com arte. Mas no caso, tem que gastar com as duas coisas. Let's keep going, mas essa é outra discussão. Let's go to the next question. Question 30, we have to complete with the correct indefinite pronoun. Agora eu quero ver, hein? You can find, vamos fazer juntos. You can find public art. Aí tem o espaço. In parks, town squares, outside important buildings, and even in the middle of streets. Qual que é o pronoun que fica melhor aqui nesse primeiro espaço? You can find public art. Aí depois que ele fala, ele dá exemplos, né? In parks, town squares, outside important buildings, and even in the middle of the street. So what do you think? You can find public art? Let's see. Anywhere. You can find public art anywhere. Nesse caso, o N está com sentido de every. Ok? Ah, teacher, então podia ser everywhere também? Yes, no problem. Ok? You could put here everywhere. But not loves it. So you can find public art anywhere. In parks, town squares, outside important buildings, and even in the middle of the street. But not loves it. Not what? But not. What do you think?
Você vai repetir, Anything, colocou difícil, né? everybody, anyone. Let's see. Opções. Okay, but not everyone or not everybody loves it. In fact, public art can often be controversial. When creates a new piece of art in a public space, it can attract many people to that area. So, when creates a new piece of art, when what? What is the pronoun here? Someone. Okay, let's see. When someone creates a new piece of art in a public space, it can attract many people to that area. That can be good for tourists, but is happy if it creates a lot of traffic. That can be good for tourists, but is happy if it creates a lot of traffic. Traffic aqui não é tráfico não, tá, gente? É o engarrafamento, traffic. Muitas pessoas num lugar só. So, that can be good for tourists, but será que eu vou colocar aqui everyone? Everyone is happy if it creates a lot of traffic. Coloca aqui todo mundo fica feliz? Porque No one. let's see. But no one is happy if it creates a lot of traffic. Very good. Some people also get annoyed because public money has been spent on that they don't actually like. Some people get annoyed, get angry because public money has been spent on that they don't actually like. What's the answer now? What's the pronoun that is the best option now? What do you think? Thing. Very good. Some people also get annoyed because public money has been spent on something that they don't actually like. Okay, easy activity, right? Very, very easy. I know that's a lot of information, é muita informação aí no momento só, né? Mas quando vocês começarem a se exercitar mais, vocês vão pegar mais prática, vai ficar um pouco mais fácil, ok? Now let me explain to you your homework, because yes, you have homework. O homework de vocês são os pages 44 and 45. Teacher, mas as 3 questions estão só na page 45. Por que tem a page 44 aí? Porque na page 44 tem uma explanation, ok? Tem uma explicação lá, e aí eu coloco a página 44 também, para você lembrar que tem uma explanation lá e não ir direto para page 45, ok? So, in the question 1, you have to circle the correct option. Tem 8 sentences e você vai circular, just circle the best option, the correct option, ok? É só circular a opção que você acha que é correta em cada um desses exemplos. Na question 2, you have to circle the correct option to complete the paragraph. A mesma coisa. A diferença é que agora, em vez de ser em frases separadas, é num parágrafo. Você vai circular qual a opção que você acha correta. And question 3, complete the article with the indefinite pronouns. Na question 3, você vai completar com os pronouns, com o pronoun que você acha que fica melhor em cada um desses espaços. Ok? Do you have any questions? Ah, ok. Eu estava achando que vocês estavam demorando a perguntar do trabalho de ontem, que vocês são desse jeito, a gente explica no dia no outro, vocês já estão querendo saber de novo. Vamos lá. O que foi que eu pedi para vocês fazerem? Responder 3 questions num áudio. Vocês vão lá no Vocaloid e vão gravar as respostas das perguntas que eu coloquei no slide de ontem. Teacher, como é que eu vou saber se é do slide de ontem? Procura aí no YouTube a aula de ontem, aí você pausa e olha a pergunta, certo? Eram 3 perguntas. Lembra quais eram as perguntas? A primeira era para você responder
3 coisas interessantes que você aprendeu com a Chanel Galpin e o trabalho dela. A segunda pergunta era se você já tinha visto street art e onde você tinha visto street art. E a terceira, você tem que falar em 3 frases como foi a sua última viagem, certo? E eu até falei pra vocês, gente, olha, anota a pergunta, anota as respostas, aí você treina o que você vai responder e só depois você vai pro Vocabulary. E aí você vai colocar, vamos relembrar, né? Você vai colocar lá Vocabulary no Google. E aí, quando você colocar Vocabulary no Google, automaticamente a primeira janela que vai aparecer do Vocabulary já é uma bolinha vermelha que tem um microfonezinho. Como sempre, a Teacher Rita desenha muito bem, meu microfone parece uma vela. Esse microfonezinho você vai clicar para gravar o seu áudio. Quando você clicar para gravar o áudio, vai aparecer mais ou menos assim, né? Para você pausar ou para você parar. E aí, depois que você terminar de gravar, claro, você vai parar o vídeo. Ou o áudio, desculpem. Depois que você parar o áudio, vai aparecer uma janelinha embaixo, né? Salvar e compartilhar. Você vai clicar em salvar e compartilhar e vai aparecer várias ferramentas aqui para você compartilhar. E aqui no cantinho vai aparecer o link e vai aparecer para você copiar o link. É aí que você vai clicar. Você vai copiar o link e colocar lá no que mágico, certo? Que aí a teacher vai conseguir ouvir os áudios de vocês. Ok? Any questions? No? Okay, so since you don't have more questions, that's it for today. See you next week and remember, essa atividade é para até segunda-feira, ok? Mas você já pode enviar, ok? Bye, bye.